Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós neste dia 22 de junho de 2022. Ontem, o Clube de Regatas Vasco da Gama comunicou que a fase due diligence com a 77 Partes encerrou-se e assim os próximos passos para a constituição da SAF serão dados. Você quer saber os detalhes desse comunicado? Quais serão esses passos? E principalmente qual é o valor do negócio? Que essa é minha grande dúvida. Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, aquele que te traz o verdadeiro café da manhã, com a sua livre opinião, livre críticas e as notícias do gigante da colina. Sendo assim, vamos àqueles pedidos tradicionais. Largue o dedo neste like que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal, que é um canal feito de torcedor para torcedor, de vascaíno para vascaíno, bem como aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã, sempre com um vídeo novo aqui no nosso canal. A notícia de ontem foi o comunicado do Vasco da Gama informando o final daquela fase de due diligência, onde as partes sentam na mesa com seus advogados, analisam uma série de documentos e formalizam a proposta. E assim os próximos passos serão dados. Lerei aqui o comunicado para deixar registrado neste vídeo e neste canal. Abre aspas ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama e a 77 Partners informam que após 4 meses de trabalho, a due diligence foi concluída com a anuência entre as partes dos termos pré-acordados no memorando de entendimento assinado em fevereiro passado, que tem como pontos principais a venda para a 77 Partners de 70% das ações da futura Vasco SAF por 700 milhões e assunção pela SAF de até 700 milhões de dívidas do Vasco da Gama, do CRVG. Os contratos estão em fase de assinatura entre o Brasil e Estados Unidos. Na sequência, serão entregues à Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo para análise e emissão de parecer, que será levada à apreciação do Conselho Deliberativo. Em última instância, os sócios da CRVG do Vasco da Gama, reunidos em Assembleia Geral, tomarão a decisão de aprovar ou não a operação. Fecha aspas. Assim, meus amigos, quais serão os próximos passos? No meu entendimento, não ficou esclarecido porque os contratos já estão em fase de assinatura antes mesmo da Assembleia Geral, com os sócios do Vasco da Gama aprovando essa negociação. Isso não ficou esclarecido no comunicado. Mas o que será feito agora? Foi constituída uma comissão de 15 notáveis vascaínos pertencentes ao Conselho Deliberativo, onde a maioria já se demonstrou favorável à constituição da SAF, inclusive o tio do Carlos Roberto Osório faz parte dessa comissão, não imagino que ele vá votar contra, analisará num período mínimo informado de 25 dias, esse parecer não é vinculativo, ou seja, eles podem aprovar ou desaprovar, e será encaminhado ao Conselho Deliberativo, que analisará esse parecer, analisará a documentação, que também proferirá uma decisão não vinculativa e que podem aprovar ou desaprovar, e com isso ser levado à Assembleia Geral Extraordinária com os sócios proprietários, aqueles com direito a voto no Vasco da Gama, que aí sim aprovar ou não essa negociação. Sendo aprovada no dia seguinte, já pode estar sendo constituída a SAF Vasco SAF, e a 77 Partners administra o futebol do Vasco da Gama. A grande indagação, ao meu ver, é quanto ao valor do negócio. Já tem jornalistas se vangloriando pelas informações que são dadas, que o negócio é em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que são 700 milhões por 70%
das ações da SAF e 700 milhões de assunção pela SAF das dívidas do clube associativo. Mas vamos lá, ao meu ver, que desse 1 bilhão e 400, ao meu ver, numa primeira percepção, são 500 milhões. Mas aqui eu faço um parêntese, que é uma síndrome de vira-lata que eu estou vendo em diversos outros canais favoráveis a 77 Partners. Inclusive a Avenil está chamando de Salvador da Pátria. Eu só faço uma questão aqui, que é a seguinte: quem é 77 Partners no mundo do futebol? Eles é uma empresa de investidores norte-americanos que desconhecem o futebol, estão entrando neste ramo agora, que estão comprando times do quarto ou quinto escalão europeu, sem querer menosprezar, mas é o Genoa, o Stade Liège da Bélgica, o Red Star da terceira divisão da França e que, por sorte, deram de estar negociando com o Vasco da Gama, com o gigante mundial, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tanta história traz junto. Ou seja, quem na verdade tinha que estar satisfeito por estar nessa negociação é 77 Partners. O Vascaíno tem que parar um pouco com essa síndrome de vira-lata que puseram na nossa cabeça de pequenez do Vasco da Gama, de que é um time falido. O Vasco da Gama é um time gigante que minimamente bem administrado poderia estar rendendo milhões, mas infelizmente a gente está vendo aonde querem levar. Fecha parênteses para essa questão da síndrome de vira-lata do Vasco da Gama. Mas vamos aos valores. Eu não consigo enxergar o negócio sendo 1 bilhão e 400 milhões. Eu consigo enxergar o negócio de 500 milhões, 490 milhões na verdade. Você quer saber? 700 milhões será o aporte financeiro da 77 Partners pela compra 70% das ações da empresa a qual ela fará parte, ao qual será dela essas ações, ao qual ela vai pegar o dinheiro dela, vai estar investindo no negócio dela, no tempo que ela bem pretende, gastando como ela bem pretende. Ou seja, não tem menor indicação, pelo menos no comunicado, de que ela tenha que ter eficácia esportiva, de que ela tenha que investir no patrimônio do Vasco da Gama, porque uma coisa é ela comprar jogador e depois comprar jogador. Se um dia ela quiser ir embora, lá se vai, mas se ela for obrigada a investir no CT do Vasco da Gama, na estrutura do Vasco da Gama, isso fica para sempre. Mas não é isso que eu estou vendo. Estou vendo ela pegar o dinheiro dela para investir no negócio dela, para um dia, quando ela estiver indo embora, levar tudo que ela está investindo, sem deixar qualquer ponto para o Vasco da Gama. Beleza, vocês podem estar falando que ela está investindo no Vasco, pode vir títulos. Beleza, se tiver, ok. Mas se não tiver isso no escrito, no contrato, eu não vejo qual é a obrigação dela, por exemplo, montar um time que seja para ganhar campeonato, a não ser que seja para render outros milhões e suprir os seus investimentos. E depois, esses investimentos são 700 milhões dela, fora o lucro que a própria SAF vai estar concedendo no ano, ou é pegar, tipo uma carência. Olha, em 3 anos eu não pego nenhum rendimento da SAF até somar os 700 milhões, depois é tudo meu. Enfim, nada explicável. Ao meu ver, então, não consigo. Eu excluo esses 700 milhões da compra, porque eu faço um parâmetro aqui. Imagina você ter um negócio, um carro. Imagina um carro usado, você vai vender. Só que o carro você tem que fazer diversas manutenções, inclusive multa. Chega o dono do carro, ó, vou comprar o teu carro por 20 mil reais. Pô, que beleza. Só que R$1 você vai ficar com ele, os outros 19 mil eu vou gastar no carro que é meu agora. Ou seja, na verdade você está vendendo teu bem por R$1.000. Então, por isso que eu excluo esses 700 milhões da negociação. Agora vamos para a assunção da dívida. A assunção da dívida, muitas pessoas estão falando que são até 700 milhões que são previstos naquele RCE. O RCE, o Vasco, até agora pagou 10 milhões em 8 meses. Ou seja, vai demorar um bocado para alcançar esses 700 milhões. E lembrando bem, por que eu falo que é um negócio de 500 milhões? Que a SAF é que vai estar assumindo essa dívida, não é a 77 Partners. Se a SAF está assumindo essa dívida e a 77 Partners tem 70% dessa SAF e o Vasco tem os outros 30%, ou seja, a SAF, a 77 Partners está assumindo tão somente 70% dessa dívida, que é o limite da sua cota dessa sociedade anônima, ou seja, que dá
490 milhões da dívida. Ou seja, ao meu ver, neste momento, e eu quero que o Vasco da Gama venha me contradizer, venha explicar como é que é esse negócio. Não me venha repórteres ou jornalistas, não. Eu quero que o Vasco da Gama, de alguma forma bem transparente, bem clara, me mostre. Maca, você está errado. Mas, ao meu ver, o Vasco da Gama está vendendo seu futebol por pagamento em 10 anos ou em 20 anos, dentro de um regime centralizado de execuções, que é a lei da SAF, até o limite de 500 milhões. É isso que eu estou enxergando nesse primeiro momento. Espero muito estar errado, espero muito estar compartilhando com vocês essa felicidade da venda do Vasco da Gama para 77 partes, mas nesse momento não é isso que eu estou enxergando. E eu só peço que o Vasco da Gama, os diretores do Vasco da Gama, através da Vasco TV, dos seus canais oficiais, venham esclarecer exatamente quais são os pontos desse negócio. Tá bom, meus amigos, esse aqui é o meu primeiro entendimento aqui dos valores que são negociados, que acho que são as perguntas que tem que ser muito bem esclarecidas. E não me venha falar que é torcedor contra, que você não é Vasco, apenas estou fazendo pergunta que espero ser esclarecida e particularmente espero estar errado, porque seria um absurdo se for exatamente isso que eu pensei. Eu aqui então peço like neste vídeo, eu peço a inscrição neste canal, que muito nos ajuda nesse humilde canal. Veja os vídeos que estão sendo indicados pelo YouTube, principalmente a live que nós fizemos sobre a administração 77 partes no Gênova. E tchau!